Olá, quero te saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui te mostrando a nossa nova lição desse primeiro trimestre do ano de 2017. Nós vamos falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Se você ainda não frequenta as escolas bíblicas dominical da sua igreja local, então participe, para que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa lição de número 1, ela foi uma visão panorâmica a respeito de tudo que nós vamos estudar durante esse trimestre. E a lição de domingo próximo, a lição de número 2, 8 de janeiro, nós vamos falar sobre o propósito do Espírito Santo. A primeira coisa que nós precisamos saber é que tudo que Deus fez tem um propósito. Sermos batizados com o Espírito Santo tem um maravilhoso propósito: nos revestir, nos encher de força e de coragem para enfrentar as lutas do dia a dia. Ser cheio do Espírito Santo tem um propósito. Então, tudo o que Deus fez e faz por nós tem um propósito. E os propósitos de Deus são maravilhosos. Deus não opera um milagre sem ter propósito. Deus não vai te batizar com o Espírito Santo sem um propósito. Deus não vai te encher do Espírito Santo sem um propósito. E o apóstolo Paulo nos aconselha que nós precisamos não embriagar com vinho que há contenda, mas nos enchermos do Espírito Santo de Deus. E para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, eu preciso estreitar o meu relacionamento com Ele do dia a dia, ouvir a voz do Espírito Santo, ser controlado e guiado por Ele. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E uma maneira fácil de nós guardarmos o que nós vamos aprender durante esse trimestre sobre o fruto do Espírito, fruto no singular, são 9 virtudes. Imagina uma fruta com 9 gomos. Assim é o fruto do Espírito Santo. São 9 virtudes que nós precisamos tê-las. E se não temos, precisamos buscar de Deus para produzirmos frutos dignos de arrependimento. Então são 9 virtudes e você pode gravar da seguinte forma: são 3 virtudes que somente Deus pode nos dar, que é o amor, a paz e a alegria. Só Deus pode fazer isso na vida de homens e de mulheres. 3 virtudes que diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Como eu devo tratar o meu próximo. Como eu devo ser com o meu próximo. É a bondade, a longanimidade e a benignidade. E 3 virtudes que eu preciso exercitá-la e ter e praticar na minha vida diária, que é a temperança, a mansidão e a fé. São 9 virtudes que eu preciso ter. Se não tenho, preciso buscar. E o nosso comentarista, ele traz para nós propósitos maravilhosos. São 3 pontos nesta lição que nós precisamos colocar em prática. O primeiro ponto é a vida controlada pelo Espírito Santo. O que é ser controlado pelo Espírito Santo? É ser guiado. É como você controla uma chama em um fogo. Aumenta e diminui a intensidade. E o Espírito Santo é assim. Ele controla a intensidade da nossa vida espiritual. Eu não preciso ser demasiadamente santo e nem nada santo. Eu preciso estar em equilíbrio. O Espírito Santo faz com que nós tenhamos uma vida equilibrada. E o comentarista diz que nós só conseguimos isso tendo um relacionamento diário com o Espírito Santo. E como eu posso ter um relacionamento diário com o Espírito Santo?
através da oração, do jejum, da leitura da palavra de Deus e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, aperfeiçoando a nossa vida. O cristão hoje, ele não é o mesmo de ontem, ele não pode ser o mesmo de ontem. A cada dia nos aperfeiçoamos. Jesus diz que até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Então, você precisa ser dominado pelo Espírito Santo, não guiado por suas emoções, pelos seus sentimentos, porque a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus não é de sentimentos, mas de atitudes, e ser conduzido pelo Espírito Santo. Mas se você não medita na palavra de Deus, não aprende a palavra de Deus, como é que você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Ele, o Espírito Santo, nos ajuda a ter uma compreensão melhor de Deus e do seu reino. Qual é o objetivo? Por que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas? Por que eu preciso seguir a Jesus? Por que eu preciso renunciar ao mundo? Por que eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça? Por que eu preciso ter um viver santo? Ser santo é ser separado do pecado, é viver para Deus. E o Espírito Santo nos ajuda a compreender essas coisas. Que o reino de Deus não é só comida, não é só dinheiro, não é só diversão. O reino de Deus não são estas coisas. Quem nos dá esse entendimento? Apenas o Espírito Santo de Deus. Somente Ele nos ajudará a produzir frutos dignos de arrependimento. Em outro vídeo eu falei, depois você vai lá e dá uma olhadinha nele, eu falei sobre quando Jesus viu aquela figueira com folhagens lindas e ela não tinha fruto. Isso fala de viver de aparência. O que é mais importante você ter? Os dons ou um viver santo? Às vezes nós costumamos julgar a espiritualidade na vida de alguém pelos dons que ela tem. Jesus diz que não. É pelos frutos que nós conhecemos uma árvore. Porque naquele dia do arrebatamento, não são os dons que serão julgados, mas as nossas obras, a nossa fé. É isso que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida. E por isso, eu preciso produzir frutos, como diz o comentarista, e alcançar um determinado nível de maturidade cristã. Tem muitas pessoas que têm vários anos que servem a Cristo e ainda não têm maturidade cristã. São volúveis, vão aonde o vento leva, segue ventos de doutrinas e não examina a palavra de Deus. Se você não adquirir maturidade espiritual, o que vai acontecer? Nós vamos ficar vulneráveis ao pecado. Se eu não examinar as Escrituras, porque elas testificam de Cristo, eu não vou alcançar maturidade. Eu não vou ter condição suficiente de renunciar ao pecado e escolher o caminho da salvação. Então, o que eu preciso fazer? O terceiro ponto, investir o meu tempo no relacionamento com Deus. Eu preciso investir. Nós fazemos vários investimentos na vida, mas não podemos esquecer do investimento espiritual. Você precisa investir em você mesmo para que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos de quê? De revestimento de poder. Precisamos de revestimento, como está escrito lá em Atos 1:8. Olha, o fruto do Espírito, ele evidencia o caráter de Cristo em nós. Está no segundo ponto. Às vezes a pessoa prega bem, tem um dom de profecia, canta bem, rege bem, é um bom cooperador, mas os seus frutos não são bons. E nós só podemos dizer que uma árvore é boa se seus frutos são bons. Não adianta nada uma árvore ter folhas bonitas, tronco bonito, flores bonitas, mas o seu fruto é podre. Muitas pessoas dizem assim: faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Jesus falou
Chamou os fariseus de hipócritas, porque eles tinham aparência de grandes religiosos, mas o comportamento, as suas obras, as suas atitudes não condiziam com viver cristão. E frutificar na palavra de Deus, frutificar nesta jornada que estamos aqui, que somos peregrinos aqui, é necessário para que tenhamos uma eternidade com Cristo. Não viva de aparência. Se você quer ser isso que você diz, então seja. Estreite seu relacionamento com o Espírito Santo e tenha um caráter gerado pelo Espírito Santo. Às vezes é difícil a mudança, mas não é impossível mudar. Então você pode mudar, desde que você entregue o controle da sua vida para o Espírito Santo. Você pode dizer: sim, Senhor Espírito Santo, eu quero que a partir de hoje o Senhor dirija a minha vida. E Ele trabalha em nossas vidas. Se nós queremos ter um caráter gerado pelo Espírito Santo, eu preciso ter a consciência de que Ele trabalha na minha vida. O que é que você quer? Só dons? Só talentos? Não quer frutificar na obra de Deus? Frutificar na palavra de Deus? O que queremos ouvir quando chegarmos na eternidade? Muitas pessoas cheias de dons, cheias de talento. Aquele dia, Jesus dirá para ela: não vos conheço. Senhor, mas curei no seu nome, expulsei demônios, fui em vigílias, preguei a sua palavra. Jesus repetirá outra vez: não vos conheço. Por quê? Porque os seus frutos não eram frutos dignos de arrependimento. O que você quer ouvir naquele grande dia de Jesus? Entrai para o gozo eterno, vinde benditos do meu Pai, e entrai para o gozo eterno, ou sejam lançados nas trevas exteriores, porque não vos conheço. Viver de aparência, nós podemos enganar as pessoas que estão à nossa volta, mas viver de aparência não engana o Espírito Santo, não engana Deus, não engana Jesus. Precisamos sim ter um novo estilo de vida. Está aqui no número 3 do ponto 2. Precisamos ter um novo estilo de vida. Quem vai dizer se você está tendo um estilo de vida correto ou não? Só o Espírito Santo. Se você fizer essa pergunta para Ele te dirá que sim ou que não. Não fique seguindo pseudo-evangelhos, que você pode isso, que você pode aquilo, que traga um pouco de dinheiro ou doe tudo que Deus vai te dar em dobro. Não, Jesus disse: olha, cautelai-vos, que ninguém vos engane. O diabo, vosso adversário, se possível for, ele enganará até os escolhidos, ele fará descer fogo do céu, fará prodígios e maravilhas aqui, então não seja enganado. Jesus disse: acautelai-vos, não deixe que ninguém te engane, vá para a palavra, vá para a oração, estreite o seu relacionamento. Como podemos identificar o cristão autêntico? Pelos seus frutos. Obra e fé andam juntos, e pelas atitudes das pessoas, nós sabemos realmente quem elas são. No terceiro ponto, testemunhando as virtudes do reino de Deus. Já dissemos no início que tudo que Deus nos dá, que Ele produz em nós, tem um propósito. E qual é o propósito do fruto? Qual é o propósito do fruto? Você não foi salvo só para ir à igreja. Você é crente de aparência, crente domingueiro. Eu vou na igreja domingo. Tá muito bom. Não. O propósito do fruto é para que nós saiamos da nossa zona de conforto e vamos ganhar almas para Jesus, para o reino de Deus. Nós somos salvos para salvar pessoas. Nós somos libertos para mostrar para as pessoas que Jesus liberta. Então, todo dom, todo fruto tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito, mas revelar Cristo para as pessoas.
para aquelas pessoas que acham que a sua vida não tem solução, que a sua vida não tem mais jeito. Uma sociedade corrompida, através do fruto, através da palavra, através da nossa conversão, através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós podemos mostrar ao mundo que tem jeito. Eu e você somos luz do mundo e sal da terra. Se sua vida ainda não é frutífera, não é produtiva, você precisa frutificar. Sabe por quê? Porque se você não der fruto, Jesus vai arrancar e queimar. A árvore que não der fruto, ela vai ser arrancada. E a árvore que der fruto, Jesus vai arrancar as folhas para que ela frutifique mais. Então nós precisamos frutificar na obra do Senhor. O que eu preciso fazer para manter a produtividade? Aqui diz que um bom agricultor se preocupa com o plantio, com o cultivo e com a produção de fruto. Então o que eu preciso fazer? Investir na minha vida espiritual, né? Regar a minha vida espiritual com a palavra de Deus, com a leitura da palavra, com o jejum, com a oração, indo sempre à casa de Deus, congregando com os meus irmãos, falando do amor de Deus. Isso vai cultivando a minha vida espiritual e entregar o controle da minha vida ao Espírito Santo de Deus. Olha, mesmo que você passe por aflições, por dificuldades, nem tudo que você quis aconteceu, nem todos os seus sonhos são realizados. Mas uma certeza que nós precisamos ter é que quem controla as nossas vidas não são as nossas emoções, mas o Espírito Santo de Deus, que faz com que a nossa vida seja frutífera e que nós possamos um dia chegar à estatura de varão perfeito. Fique com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser. Um abraço.